Olá, seja bem-vindo. Hoje vou colocar em cima da mesa o seguinte tema: qual será o futuro do teletrabalho em África? É verdade, porque a Covid-19 obrigou-nos a acelerar literalmente pelo menos 10 anos no mundo digital. Nós, eu e tu, provavelmente fazemos parte da metade da população privilegiada que tem acesso à internet, mas pelo menos 3,9 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à internet. Parte destas pessoas estão no continente africano, onde a minoria que tem acesso paga as taxas mais altas do mundo para ter acesso à internet. A Aliança pela Internet Acessível, uma organização internacional, fez recentemente um estudo e no seu relatório, onde avaliou 136 países de baixa e média renda e chegou à conclusão que 1 gigabyte de dados de banda larga móvel custa, no resto do mundo, não estou a falar de África, custa pelo menos 2% da renda mensal dos funcionários públicos. Em África, a média, o custo médio é de 7,12% da renda mensal e, em alguns casos, 1 gigabyte chega a custar mesmo 1/5 do salário médio de um funcionário. Assim, só olhando para estes números já está claro de que o acesso à internet é claramente um obstáculo para o desenvolvimento da economia digital e de uma possível opção de ter o teletrabalho, dar continuidade com o teletrabalho nos países africanos. Bom, além deste fator, existem muitos outros para os quais vamos olhar a seguir, ouvindo a experiência da Cristina Moraes, a partir de Cabo Verde, é jornalista, do Oripota Pacamutondo, a partir de Moçambique, também é jornalista, da Indira Mateta, que é fotógrafa, e do Cris Allen, a partir de Santo Tomé, especialista em tecnologias de informação. E começamos por ti, Cristina. Como é que tem sido a tua experiência em teletrabalho aí em Cabo Verde? Eu, por integrar uma empresa de comunicação, e nós somos, no fundo, um portal agregador, portanto, trabalhamos online, apesar de fazermos também conteúdos fora, não é? Mas trabalhamos, a maior parte do nosso trabalho é feito online. Portanto, aqui, quando surgiu o coronavírus em Cabo Verde, quando chegou a Cabo Verde em março, a situação começou por se agravar um pouco. A nossa empresa também optou por nos deixar vir trabalhar em casa, não é? Mas a minha realidade nem sempre, portanto, é a realidade de outras pessoas aqui em Cabo Verde, e apesar de, eu sei que há outras empresas que também aderiram ao teletrabalho, nós temos que ter consciência que, principalmente em África, há questões que se colocam que se calhar não se colocam noutras paragens, não é? Estávamos a falar há pouco, por exemplo, da internet. Por exemplo, eu no meu caso tive que aumentar o meu plafond de internet para poder, não é, efetivamente trabalhar, não é, aqui, porque no escritório tenho internet ilimitada, aqui em casa tinha um outro tipo de plafond, portanto não tive que fazer isso. Não é? Depois temos a questão, por exemplo, da eletricidade. Não é? Eu tenho uma colega que frequentemente mora num bairro onde há alguns cortes de luz, às vezes quase periódicos, apesar de que em Cabo Verde a situação já melhorou, mas há ainda essa questão da energia elétrica, não é? E depois eu acredito que, por exemplo, pensando fora da minha empresa, há realmente situações em que é impossível recorrer ao teletrabalho. Mas realmente há dias em que, por exemplo, eu estou num sábado a fazer coisas que normalmente, apesar de trabalhar por turnos, mas normalmente, supostamente estou de folga, mas o facto de tu teres a tua ferramenta de trabalho no local onde é suposto descansar, vou dizer, no teu local de lazer, sempre, ao mesmo tempo, mesmo por parte das chefias, surge aquela: vê lá aquele e-mail que eu enviei, responde aí, não é? Sim, a pessoa quase que fica sempre com parte da cabeça a trabalhar. Começa a pensar como é que eu vou idealizar aquela pessoa, está a cozinhar, mas está sempre a pensar como é que eu vou fazer aquilo, isto no caso de nós jornalistas eu consigo perceber. Vou ouvir, vamos ouvir agora a Indira. Eu, por acaso, antes dessa obrigatoriedade já o fazia,
por opção, eu sempre fui freelancer e muitas das vezes por trabalhar com sistemas de informação e meios de comunicação, sempre consegui fazer isso remotamente. Agora tenho um trabalho onde tenho de estar presencial, mas com essa situação temos que fazer remotamente obrigatoriamente, né? E ficou provado para algumas instituições que não tinham este regime que é possível sim. Existem, obviamente, vários contras, e um deles é essa questão da disciplina, isso que tu e a Cristina falaram, que a pessoa perde-se entre qual é a hora de trabalhar, qual é a hora de tratar da casa ou de si, fica tudo muito confuso, e há duas questões que podem acontecer. Ou eu vou me dedicar só aos afazeres domésticos e o trabalho vai ficar em terceiro plano, já nem é em segundo, e eu pouco produzo para o meu serviço, né? A questão, agora que falaste nisso, Indira, em África, nós tradicionalmente a mulher, em muitos lares, muito mais do que gostaríamos, sem querer ofender os homens, as mulheres normalmente têm que assumir todo o trabalho de casa e estando em teletrabalho também fica um bocadinho mais complicado tratar dos filhos, da cozinha, da casa, ter a mesma prestação que quando tinha a nível presencial na empresa, ainda se calhar é mais complicado, não? É o que disse sim, a Cristina. Sim. Tem toda essa questão costumeira e cultural, se quisermos, né? Que as mulheres é que têm de fazer, devem fazer. Vamos vendo algumas exceções, mas a regra é que em casa, nos lares africanos em geral, até onde eu sei, são as mulheres, né, que têm que estar ali a arcar com os afazeres domésticos e ao mesmo tempo ainda ter a capacidade de responder o trabalho com profissionalismo, falta-me agora a expressão, mas temos que estar ali ao nível do que é exigido. E depois há essa questão das comparações, e no próprio trabalho dizem, não, mas a fulana não trabalha bem, ou não presta um bom trabalho, é incompetente. Mas depois fazem esta comparação, Cristina, e depois a entidade empregadora faz esta comparação, como é que o teu colega consegue? E lá está, os homens, como têm mais tempo, não têm muitas vezes, e pá, eu não quero estar aqui a tomar partido das mulheres, porque eu sou sempre tendenciosa, mas é verdade, os homens depois ficam sempre favorecidos, e aliás, a nível cultural, em termos de crescimento profissional e oportunidades de carreira, nós sabemos que em África os homens estão sempre lá na frente, precisamente também porque têm muito mais tempo, conseguem livrar-se dessas tarefas, certo, Indira? Eu posso estar errada também. O Oripota está a olhar com uma cara, pode ser. Não. Não é verdade. Estavas a falar dessa questão do género, né? Sim. Sim, eu estava a falar do facto. Eu forcei aquilo que tu estavas a dizer, com o facto de depois a entidade empregadora perguntar como é que o teu colega consegue apresentar resultados. Eu acho que a questão do género é global. Essa questão de que em casa quem tem que se dedicar mais aos afazeres domésticos vai acontecer aqui na Oceania, ou na Europa, em qualquer lugar. A mulher vai ter que estar ali sempre na primeira linha quando se trata dos afazeres domésticos e logo vai prejudicar o trabalho, sim. Oripota, já podemos ouvir a tua opinião em relação a este assunto? Okay. Dizia que eu iria começar por esta questão eu vou chamar de vitimização das mulheres, né? Quando vocês dizem que não, a mulher em África tem... Não é vitimização, é uma constatação. É cultural, Oripota. Ok, eu só quero vos dizer que depois deste debate, temos aquilo que é o presidente, o PR, o presidente da República, vai falar sobre essa questão da pandemia, se continuamos ou não. Okay. Mas depois tenho que cozinhar. Depois de cozinhar, tenho que lavar a louça. Como é que vais fazer isso? Ok. Perfeito, né? Então, neste momento, estou aqui a conversar, mas tenho algumas tarefas por fazer. Tenho primeiro as panelas,
depois tenho a louça, não é? Depois tenho que conversar sobre o que foi o dia dela e o meu, não é? Ok. Mas, felizmente, ela percebe como é que é esta dinâmica, não é? Normalmente costuma-se dizer que as áreas, as pessoas ficam entre elas, né? Se é jornalista, vai casar com um colega ou vai ficar com um colega, né? Mas não é o meu caso, não é? Então, eu acho que é uma questão de sensibilização, desde o primeiro processo de conhecer e não conhecer, os desafios que a gente vai constatar. Para o caso da área jornalística, quem é jornalística, como é o caso da Indira, que está na área fotográfica, a área fotográfica não tem tempo. Ela disse mesmo que já trabalha nesta área faz tempo. Mas pode acontecer neste momento que apareça um projeto de uma agência que precisa de restar os momentos da pandemia. Ok. Então, dizia que dessas três hipóteses que nós apresentamos, para as pessoas que estão à volta de Indira não conhecem o trabalho dela, podem a condenar como se fosse alguém que desobedeceu a alguém. Mas no meio tem algo que é profissional, depois uma questão da sociedade e depois a sua parte financeira, não é? Então, cabe a ela decidir o que quer, não é? Assim como eu também decidi o que quero. Temos um compromisso, cheguei atrasado, o atraso por acaso foi meu, mas expliquei à minha parceira que, olha, eu já havia marcado, preciso... Então, vamos atrasar o jantar, vou atrasar lavar a louça e outras atividades, mas vamos também satisfazer aquilo que eu gosto e depois podemos pensar, nesta conversa estamos a também criar links, são os links que vão satisfazer a ela. Então, este é o primeiro ponto que eu queria dizer sobre essa questão de Vitimização. Não é só uma questão. Oripota, acho que isto é importante também para a pessoa conseguir organizar-se mesmo dentro de casa para poder corresponder ao teletrabalho. Mas, enquanto que a Cristina referiu que a questão da internet, a eletricidade, as infraestruturas, as condições todas, que em África é mais difícil por causa das infraestruturas, que são muito mais caras, temos muito poucas. A Indira também referiu essa questão, né? No teu caso, como é que tem sido estar em teletrabalho? Ok, é o seguinte, tudo depende daquilo que nós aceitamos como desafio, não é? O que eu quero dizer com isto? Antes de nós sermos correspondentes, que era para o meu caso, nós temos um trabalho, uma instituição que tem a ver com a requisição a requisição do material. Só que esta requisição deste material torna-te escravo, não é? Por exemplo, eu vivo numa determinada zona, para eu chegar a uma determinada zona, para um determinado acontecimento, significa eu ir requisitar um material. Okay. Então, para o meu caso, eu já, desde cedo, comecei a passar a usar o meu próprio material. O teletrabalho, para qualquer um, como jornalista ou freelancer, ele já existe, ok? Eu vou dar um exemplo da Indira, porque ela é freelancer, não é? Para a Indira fazer o trabalho de freelancer, ela precisa ter uma câmera. Para ter uma câmera, precisa ter um computador para editar. Para editar, precisa ter net para fazer os links. Então, é o que aconteceu comigo. Eu sou jornalista de rádio, sou correspondente há 5 anos, mas antes de ser correspondente há 5 anos, eu já tinha meu equipamento. Isso também tem a ver com o gosto do que você faz. Porque se você o faz sobre uma responsabilidade, eu vou fazer porque a Neuza, a Indira, como é que chama a colega de Cabo Verde? A Cristina vão mandar, automaticamente eu sou dependente. Mas eu posso dizer assim, olha, a Cristina, a Neuza não podem mandar, eu tenho que sugerir a pauta, não é? Então, significa que eu posso... Oripota, se estás a querer dizer que se tu não tivesse este amor ao trabalho, dificilmente conseguirias prestar serviço... Neste momento, estaria difícil a responder à questão de teletrabalho. Ok. Qualquer um que está a ter dificuldade de responder a esta questão de teletrabalho é porque, olha, não me levam como ofensa, é que nunca gostou do que faz. Ok. Cris, podemos ouvir-te em relação ao assunto. O Oripota puxou já aqui o segundo tema que eu queria introduzir, que é a tal questão, o que é que poderá ser válido no futuro? Competências ou diploma, né? É mais ou menos isso, mas antes vamos ouvir o que é que o Cris tem a dizer em relação à possibilidade de teletrabalho em Santo Tomé.
Ok. Bom, como todo mundo aqui se referiu, não sei se dá para me ouvir, dá, né? Eu ouço. Sim, acho Sim, que sim. Como eu creio que o problema aqui é comum, né? É geral, não vou aqui mencionar realmente os problemas que já falaram aqui, né? Mas eu concordo um pouco com o AirPod, que é aquele AirPod, né? Que acabou de referir sobre a questão da sua ferramenta de trabalho, né? As pessoas têm que se preparar para isso, né? E eu, como professor da área de desenvolvimento de software, eu já faço isso há anos, né? Há anos. Eu confesso que eu me sinto 80% produtivo em casa do que no próprio meu setor de trabalho, né? Eu trabalho na direção dos impostos, né? E estou lá todos os dias. Felizmente, para mim, né? Eu digo felizmente, porque nessa época da pandemia liberaram o trabalho em casa, né? E eu já estou há quase 2 meses em casa e, e me sinto muito mais produtivo. Por quê? Porque eu consigo cronometrar melhor o meu dia, consigo distribuir melhor aqui as tarefas internas, consigo partilhar inclusive o tempo. Só para falar aqui, eu tenho 2 filhos, né? Um de 5 e outro que também toma um bocadinho do meu tempo com a razão que tem. Não sei se continua, porque deu aqui um sinal de falha de rede, mas eu ok. acho que estão a ouvir, né? Estamos a ouvir, eu estou a Ok. ouvir, pelo menos. Sim. E então, por que que eu digo por que que eu disse que no início que eu concordo com ele? Porque eu tenho colegas, não é? Tenho colegas, isso deve ser de uma forma geral, né? Que não conseguem, de fato, trabalhar em casa. Não conseguem, porque não se prepararam para O que é que isso. alegam? Quais são as dificuldades? Eu creio que tem muito a ver com as nossas dificuldades também que nós temos, questões energéticas, né? O custo adicional, né? A questão não se mencionou aqui, mas sabe que na África faz muito calor e as pessoas em casa, se não têm condições para combater o calor, preferem estar no setor de trabalho onde tem o AC, onde tem essas condições mínimas criadas Também, para poder trabalhar sem sofrer essa questão também. E também eu temos a tenho questão. colegas que dizem. Cris, desculpa cortar-te, temos a questão de serem famílias muito numerosas e muitas vezes, se calhar, Sim, é complicado sim, arranjar sim, um espaço calmo para sim. produzir. Estamos aqui a debater o futuro do teletrabalho e outros assuntos em África. Temos a Cristina a partir de Cabo Verde, temos o Cris Allen Barroso a partir de Santo Tomé, temos a Indira Mateta a partir de Angola e temos o Oripota Pacamutombo a partir de Moçambique. Eu vou voltar à Cristina. Cristina, Só um pequeno reparo em relação ao que aqui referiram os colegas em relação ao uso da tecnologia, etc. Pelo menos em Cabo Verde já se falou muito em educar as pessoas, não é, para o digital, não é? Como usar, porque de repente, por exemplo, se nós formos a ver, toda a gente tem um Facebook, que é para estar lá a ver as fofocas, a gente sabe como é que é. sim. Mas se formos para além desse uso, não é, das redes sociais, digamos que para meramente a nível social, não é, para enviar uma mensagem, etc., se formos um bocadinho para além disso, mesmo para uma pessoa saber distinguir as fake news, o que é uma informação falsa, o que é uma, não é, informação verídica, como fazer essa verificação, como não cair em esquemas fraudulentos, por exemplo. Então aqui também tem-se muito falado em educar para os mídias, educar para o uso, digamos que a minha filha. Não faz mal. Bem, amor, eu estou numa reunião. Faz parte. Tem que também existir por parte das autoridades essa sensibilidade de educar as pessoas, não é? E eu acho que, eu entendo o que é que o Harry Potter está a dizer em relação a investir, não é? Tu, quando gostas de uma coisa, não é? Investes, ok? Eu entendo esse raciocínio, mas penso que muitas vezes o que é que acontece é que as pessoas realmente podem não ter essa possibilidade, não é só uma questão de não ter aquele brilho, não é, profissional, posso assim dizer, mas podem não ter realmente essa possibilidade financeira, por exemplo, de investir, não é? Porque sabemos que, pelo menos, por exemplo, na área de comunicação, os salários muitas vezes são, não é, surreais, salário mínimo, não é? Estamos a falar, não é quando eu penso que é uma realidade que não é muito diferente na África PALOP.
Sim, nos FALOP, não uma é? realidade comum a todos nós, em todos os países que estamos aqui a representar. Cabo Verde, Santo Tomé, Moçambique e Angola. Tem razão. Não. Cris, podes Sim. falar. Eu depois coloco a questão. Pode falar, Cris. Ok, não, eu por acaso ia querer reforçar também essa questão que falou agora. Porque, sabe, eu não sei como é que é a realidade vossa, mas deve ser igual à nossa, né? As pessoas estão muito mecanizadas, elas padronizaram o trabalho, né? E só sabem fazer aquilo enquanto estiver lá. Enquanto estiver lá. Se tu pegar de fato um computador e trazer essa pessoa para casa, eu creio que vai ser uma dificuldade enorme para essa gente, né? Sabe, eu trabalho no setor público, bom, tem uma empresa privada, mas eu trabalho também no setor público, né? As coisas mais simples não conseguem resolver em termos de... As pessoas chamam para colocar um papel na impressora, entendeu? As pessoas chamam porque não conseguem nem ler a mensagem que está saindo numa impressora. Vai ser difícil tirar essas pessoas ou pegar essas pessoas, transformar ou colocar para um trabalho, um teletrabalho, por exemplo. Ela não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer. É claro que a juventude, nós, os mais jovens, conseguimos desarrascar muito mais e estamos muito mais informados, né? Mas no setor público, né, porque quero puxar um bocadinho mais para o setor público, a maior parte das pessoas estão ali, já não são tão jovens, né? A reforma não é uma realidade, que devia ser, mas não é uma realidade. Então, imagina, de fato, pegar esse grupo de pessoas e colocarem para esse teletrabalho. Vai ser difícil. Claro que começa a ser uma realidade, né? Mas eu estou a ver, se calhar, 20% daquilo, ou 15% das pessoas estão preparadas. Sim, eu ia colocar-te uma questão em relação à educação. A Cristina falou que acha que os governos devem começar a educar para o digital, educação para o digital. E tu, como também das aulas, aí em Moçambique, qual é a possibilidade de haver formações profissionais online? Achas que isso seria possível? É possível. Tudo, possível. repito, tudo é possível. Dependendo de vontade. Mas Oripota, eu estou a colocar a questão, tu podias até criar as condições, porque tu disseste que, na tua opinião, em alguns casos, se tu tiveres demasiado interesse, tu vais arranjar condições, né? Pronto. Mas olhando também para o que a Cristina disse, que às vezes não é só o amor ao trabalho, é às vezes mesmo a questão monetária. Então, olhando para as pessoas que precisam de formação, a camada jovem e mesmo outras pessoas, os custos que teriam para ter acesso, os custos que teriam para criar condições para ter acesso a aulas online. De 1 a 10, até que ponto tu achas que isso seria possível? Assim, para teres uma sala onde 10 alunos têm computador em casa, energia, internet, em condições para estar ali durante 1 hora para ter aulas. Aí em Moçambique, achas que de 1 a 10 até que ponto isso seria possível? 2? Olha, se eu dissesse 10, 0,5? se eu dissesse 10, estaria a exagerar, mas eu vou pegar um ponto do Cris e vou pegar um ponto da colega de Cabo Verde. Desculpe, os nomes fogem. É Cris também. A Cris também. Então vamos fazer uma soma aqui. Cris ao quadrado. Eu corro em risco de falar muito e com pessoas que conhecem Moçambique, que é o caso da Indira e a Neuza, né? Mas é o seguinte, é assim, tudo é possível. 1, vontade pessoal. 2, que é a vontade política, que é global. Quando nós falamos de vontade pessoal, um exemplo é esta noite. Nós estamos nesta noite, foi programado para 1 hora, não é? Cada um arcou os seus custos, ok? Sim. Arcou os seus custos, depois vamos estar disponível, o debate pode ser bom ou não, mas se for bom, a reação vai ser, foi financiado. Na verdade, não foi financiado. Agendamos, a Neuza colocou-nos e marcou-nos neste encontro, não é? Cada um de nós aqui tem uma agenda. Sim, sim. Acredito, imagine que mesmo estando em quarentena, a Indira se calhar tinha uma agenda para fotografar a lua. A Indira ainda está no trabalho.
A Indira no escritório, essa hora, estava a trabalhar, de lá. Cris ao quadrado, quer Cris de São Tomé, quer Cris de Cabo Verde, também tinham a sua agenda. Incomodei-lhe hoje bem em cima da hora, ainda por cima às 6 da manhã, eu estava a mandar-lhe mensagem. E o Cris de Santo Tomé, desculpa se já vais terminar, o Cris de Santo Tomé, a gente nem o conhecia, Euripota. Então foi um contato, sério. Então, isso para dizer o quê? A questão da vontade, para além da vontade política, tem a vontade pessoal. Eu, às vezes, recuso-me a falar desse sentido, porque as pessoas dizem assim, ele tem condições. Não, não tenho condições. Mas tu tens que fazer um desafio. A Neuza tem experiência de ser correspondente. Não sei qual foi a metodologia. Concorreu, mas depois de concorrer, eu acredito que não esperou o material que viesse. Começou a mandar a informação. O que eu quero dizer com isso, partindo com a experiência que eu tenho? Neste momento, eu sou docente de uma cadeira chamada Teoria e História de Comunicação. Depois de ser decretado o estado de emergência, fomos obrigados a lecionar através do Google Classroom. Eu próprio não conhecia a ferramenta. Eu próprio não tenho subsídios da universidade para justificar a ferramenta. Eu não sou efetivo, sou colaborador. Logo, o meu valor não é total, ele é parcial, ou seja, é um pequeno bolo, diria. Mas esse pequeno bolo faz diferença no meu dia a dia. Se eu pegar o bolo de um mês e resolver a questão da internet, de um gravador, de um computador, terei a exagerar. Mas se eu pegar o projeto de 2 meses, pegar o gravador, o laptop e outras ferramentas, eu vou estar num nível do outro professor, sem exagero, se calhar que já domina o Classroom. Tudo, repito, tudo é possível. Mas Oripota, eu estou a colocar a questão, tu podias até criar as condições, porque tu disseste que, na tua opinião, em alguns casos, se tu tiveres demasiado interesse, tu vais arranjar condições, né? Pronto. Mas olhando também para o que a Cristina disse, que às vezes não é só o amor ao trabalho, é às vezes mesmo a questão monetária. Então, olhando para as pessoas que precisam de formação, a camada jovem e mesmo outras pessoas, os custos que teriam para ter acesso, os custos que teriam para criar condições para ter acesso a aulas online. Tu não respondeste de 1 a 10 até que ponto é que, em quanto é que tu classificas a possibilidade de ter aulas? Porque depois nós todos vamos querer faturar com isso, vamos querer dar aulas aí. 8. 8 hipóteses. Dei muita volta para dizer 8 porque se vocês forem verificar o Cris de Santo Tomé, olhem para o fundo dele. Não, meu trabalho é diferente. Sim, mas é diferente. Mas tu tens colegas na mesma área que se calhar procuram teu estúdio para fazer o trabalho. E às vezes estão há 30 anos na área. A Neuza já falou tudo. Então, o que nós temos que ter é vontade pessoal para nós associarmos à vontade política. E depois nós temos que trabalhar a pensar no futuro, porque senão nós vamos dizer assim, eu dei 30, 40 anos à empresa X e hoje não me reconhece. Não é verdade. Você deu o tempo e durante esse tempo pagaram. Então, não é que eles não reconheceram. Agora, você pode ter exagerado. Você fez acima daquilo que são os teus termos de referência. Então, por isso que eu estou a dar um exemplo do Cris, não é? Ele diz que trabalha numa área diferente. Mas quantos colegas ele tem, quantos colegas ele recebe no estúdio dele para fazer o trabalho? Ok. Obrigada, Oripota. Indira, já estás há muito tempo calada. Queres falar? Antes de entrar para a tua resposta diretamente, mas se calhar já o que eu vou dizer já vai entrar, eu queria pegar na parte que o Cris Barroso falou da questão dos funcionários que já são antigos, se calhar numa instituição e principalmente com foco nas instituições públicas, que ter essas pessoas agora a fazer teletrabalho, a adaptar-se às ferramentas e às plataformas é muito difícil, não é impossível, mas seria muito difícil. Também nós sabemos que a população em África é maioritariamente jovem
E os jovens têm essa predisposição de se adaptar a essas novas ferramentas e à nova realidade. Então, eu acho que é por aí que tem que se ir. Sempre pegar na questão da formação, aproveitar que os jovens estão aí com cabeça fresca e com essa vontade de estar na internet, se calhar a fazer coisas que não seriam tão produtivas para eles, e formar estes jovens para futuramente conseguirem se guiar e trabalhar remotamente e serem bons profissionais. E aquelas pessoas, é como disse o Oripota, aquelas pessoas que já prestaram muitos anos de serviço, prestaram muitos anos de serviço durante aquele tempo, já passou o tempo delas, elas foram remuneradas, serviram à instituição, e está todo mundo muito agradecido por isso, mas agora é a vez de passar para a outra geração. Se elas ainda conseguirem se adaptar, fantástico. Mas se não conseguirem, a vida anda, né? As coisas continuam, e é segurar nos jovens e fazer isso. E entrando agora para a resposta mais direta ao que tu perguntaste, das competências, é a minha opinião, mas eu acredito que nos dias que correm é quase unânime. Não sei se ainda existem pessoas que se focam muito nos diplomas. Não faz mal, eles estarem em casa. Mesmo as pessoas que valorizam os diplomas, vão contratar, querem o diploma, mas depois querem... Eu costumo usar 500 anos de experiência. Um jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho, querem que a pessoa já tenha experiência de 10 anos. Quer dizer, há aqui coisas, né? Mas sim, eu acho que a experiência vai ter o maior peso, sim. E falando de mim, eu trabalho em áreas onde não me formei, não tenho formação formal nestas áreas, que é fotografia, gestão digital de conteúdos, né, para redes sociais e websites. Já fiz assessoria de imprensa, são tudo áreas, eu não tenho formação nessas áreas, formação superior, ensino médio, nada, mas eu trabalho nessas áreas já, não sei, há quase 15 anos. Okay. E o meu diploma está ali, engavetado, em relações internacionais. Claro que me serve também algum conhecimento do que eu tive na universidade, mas eu não tenho trabalhado diretamente na área da minha área de formação. Ok. Cristina, pelo que a Indira falou, o grosso da função pública são pessoas já adultas, não é? E que não tiveram muito contato e nem aprenderam muito sobre novas tecnologias, utilização da internet, essas ferramentas todas que nós, os jovens, dominamos, e as crianças, então, os bebês, parece que nascem já a saber. Mas depois temos outro problema, que é a transição geracional. O que é que pensas disso, Cristina? Olha, eu acho que há aqui um ponto que a Indira referiu, que é muito importante, que é a questão da formação. Porque se repararmos, qualquer quadro, mesmo nós, ok, eu tenho 34, eu tenho 34 anos. De todos. Mas temos que ver, por exemplo, se, portanto, eu trabalhasse na função pública, entrei, imagina, com 25 anos e até agora eu nunca tivesse investido na minha formação, mas também o meu empregador também nunca tivesse investido nisso, se calhar também continuava, não é, com o conhecimento que eu tenho de há 10 anos. E eu acho que, pelo menos da experiência que eu tenho de Cabo Verde, eu acho que muitas vezes pode existir, sim, resistência, que é o que vocês aqui estão a falar, a resistência das pessoas com mais idade em relação a novas experiências, mas isso é um comportamento humano, não é? Mas também temos que ver se realmente existe um investimento real em formação para essas pessoas, porque também agora é um bocado, é quase que a solução mais fácil de dizer, pronto, temos aqui pessoas de 50 a ir para os 60 para a reforma, mas que não sabem fazer, pronto, e agora? Mas se calhar nunca ninguém investiu nessas pessoas a sério para que elas consigam, não é, fazer essa transição. Eu posso dar um exemplo eu também tenho formação de formadores e já fiz algumas formações e reparei isso, por exemplo, na empresa nacional, fiz uma formação para a RTC, que é a nossa Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, e de facto as pessoas que estavam lá há mais tempo
tiveram sempre mais resistência, não é, a produzir ou a trabalhar de forma diferente, não é? Mas isso, se calhar, porque de facto, durante 20 anos, não é, trabalharam assim funcionou, assim recebeu, não é? Então, para que é que eu vou passar a fazer isto desta forma, não é? Portanto, eu acho que tem que haver também, por parte mesmo das chefias, não é, essa necessidade de investir na formação de pessoas. Por isso eu tenho que investir em mim, mas também as chefias têm que estar conscientes que quanto mais eu investir num profissional, mais satisfeito ele estará e melhor, porque uma empresa, uma instituição são as pessoas. Se eu não investir nas pessoas, eu agora pareço um político a falar. Quando tu falaste, eu estava a Cristina, quando tu falaste, eu li essa frase em algum lugar, e as empresas não é a estrutura, as empresas são as pessoas, concordo plenamente contigo. Portanto, se eu não investir nas pessoas, não é? Não lhes der o mínimo das condições de trabalho, porque eu pelo menos vejo às vezes em Cabo Verde isto acontece. Quem é que vai para a formação? Vai o chefe, não é? Vai o chefe. Quem é que vai para a viagem de serviço? Vai o chefe. Que não põe a mão na massa nunca, que depois só tem o trabalho de administrativo. Exatamente, claro que há coisas que realmente tem que ser uma pessoa de chefia a ir, porque imagina, assinar, etc. Mas há também pessoas que precisam ter uma oportunidade, não é? Mesmo a oportunidade de viajar. Quantos africanos, não é? Eu vou falar por Cabo Verde, eu não conheço muitos países africanos, vou falar por Cabo Verde, mas quantos cabo-verdes que nunca saíram de Cabo Verde? Às vezes nunca saíram da sua ilha, não é? E, portanto, se eu sou sempre aqui, fechado dentro deste círculo, como é que eu também vou expandir os meus horizontes, não é? Exatamente. Se nunca tenho a oportunidade de ver algo diferente e aprender coisas diferentes. Portanto, eu acho que é um movimento que tem que ser de ambos os lados, tem que acontecer de ambos os lados. De facto, eu concordo plenamente e sempre acreditei, comecei a trabalhar, né, desde que comecei a trabalhar, que é muito importante eu criar um maior número de competências e me sentir confortável criando estas competências. E olho para o trabalho que eu faço, por exemplo, neste momento, por acaso, sou correspondente, tenho o meu blog, tenho o meu SoundCloud, crio conteúdos de vez em quando, pronto, sou efetiva da Rádio Nacional, mas estou fora já há algum tempo, estou parada. Mas eu estou consciente que amanhã, quando eu acordar, poderei já não fazer parte de nenhuma destas instituições, já não ter essas instituições. Posso não ter, por exemplo, um carro, posso não ter uma casa, mas eu tenho as competências. E com as competências é tudo o que eu preciso, de facto, para seguir na vida. E eu acho que é, de facto, isso. É importante as instituições apostarem nos seus colaboradores e darem a oportunidade deles crescerem profissionalmente. E tem que haver esta abertura da parte do colaborador em aprender. Nós já fazemos o teletrabalho, só que não tinha esse nome teletrabalho. Por que eu digo isso? Qualquer um de nós, depois de sair do trabalho, para a pessoa que é fixa, assalariada numa instituição, quando volta para casa, volta a fazer o mesmo trabalho que não fez lá. E eu vejo que muitas vezes as empresas nem querem saber da formação, querem saber o que é que tu fizeste, que projeto é que desenvolveste, qual foi o impacto desse projeto para o setor em que tu trabalhas, não é? Então, é muito mais por aí. Não é porque tu és formado numa área, ou porque tu tens mestrado naquilo, ou porque tu tens uma pós-graduação nisto e naquilo. Então, é mais aquilo que tu já viveste, que tipo de projeto que tu já desenvolveste, não é? Há a questão de associarem um salário à formação superior. Quem tem certificado, quer dizer, o salário não é atribuído com base na função, é atribuído com base no certificado. Daí a questão, o que é que vocês acham que vai ser mais importante? É que se os salários começarem a ser atribuídos ou continuarem a ser atribuídos em função de quem apresentar um certificado, tu tens esta pessoa com certificado em casa sem a capacidade de produzir conteúdos ou fazer o trabalho em teletrabalho. E depois tens alguém que não recebe tanto quanto esta pessoa, mas tem todas as ferramentas profissionais, né? Fez formação profissional, eventualmente não apresentou um certificado superior, tem um salário baixíssimo, com a competência para fazer, mas a empresa não usufrui desta competência porque, entretanto, preferiu promover
e dar condições para o teletrabalho a uma pessoa que apresentou o certificado. Não estou a dizer que é a realidade aqui, não é teletrabalho, mas acontece muitas instituições pagarem com base, pagarem mais a quem apresenta um certificado universitário. Isso tem a ver com os escalões, não é? É a forma depois, é uma questão também legal, não é? É a forma depois como, tanto o Estado como as empresas se organizam a nível legal e que se isso está, deduzo que em São Tomé, se é isso que está estipulado pela lei, é por isso que isso acontece. Claro que as leis podem ser revistas, mas acho que tem muito a ver com uma questão legal. A meritocracia, neste caso, tem a ver com uma questão legal. No caso da África, é muito a aposta na formação. A Cristina falou muito bem em as instituições apostarem na formação dos quadros antigos e dos quadros novos, obviamente para que todo mundo se possa adaptar, e depois a forma como cada um vai reagir a essa formação é que vai ditar quem de facto continua ou não a trabalhar remotamente. Oripota? Ok, obrigado. O que a Indira disse, na verdade, resume tudo o que eu estava aqui a fazer a análise, né? Temos que meter na cabeça que o público ou as instituições do Estado dão emprego. As instituições independentes ou privadas, eles dão trabalho. Então, há diferença entre emprego e trabalho. Emprego eu já tenho garantia do meu salário e trabalho tens que correr para tu faturares. Esse é o primeiro elemento que faço a comparação do discurso da Indira para esse aspecto. Quando se fala da questão do empregador querer a presença, é uma questão por falta de visão, que é quais são as metas, o que a Indira tem que me dar, o que o Cris de São Tomé, o Cris de Cabo Verde e a Neuza de Angola tem que me dar, não é? Então, são a questão de metas, definições de metas. Normalmente nós temos desenhos de projetos, mas sem a visão estratégica do que a gente faz. Então a gente começa a perguntar, ele veio, não veio? Está onde? Marca falta. Esse é um outro elemento que eu acho que nós temos que nos preocupar com ele. Agora, esta pandemia veio dar-nos uma experiência, não no geral, em algumas áreas. Estamos numa fase de laboratório. Se alguém ligasse para nós um projeto da CPLP ou de PALOP para produzir programas, conteúdos, para alimentar um site, uma rádio, um jornal, nós estaríamos agora disponíveis para fazer isso? Esta é a pergunta que ficaria. Estaríamos sim. Falando da questão do teletrabalho, né, só para resumir, que para mim é totalmente possível, né, mas claro que a maior parte das pessoas não. Né, a maior parte das pessoas não, porque não estão preparadas, porque o país não reúne condições para isso. Né? Mas acho que é importante que, nesse caso, os nossos chefes, né, os diretores e os nossos chefes de departamento, tenham isso em mente, que quem está preparado para esse tipo de ambiente devia estar livre para poder fazer isso. Né? Porque é muito mais produtivo, falo por mim, muito mais produtivo trabalhar em casa do que estar ali no setor de trabalho. Né? Pronto, mas eu tanto agradecer a oportunidade, claro, né, de poder partilhar essa experiência com vocês. Né? E pronto, vamos falar. Ok. Cristina, podes concluir, por favor? Eu também agradeço esta oportunidade e acho que sempre que me convidam para este tipo de intervenções eu acabo por aceitar, porque eu acho que é importante trocarmos experiências e penso que, por exemplo, no início de março eu estive numa conferência em Marrocos com jornalistas pan-africanas, não é? De todo o continente, estavam lá só mulheres, mas de facto é importante, não é, conversarmos e conhecermos outras realidades para também nos educarmos e conhecermos o mundo, não é? E recordo-me que nessa conferência falei com vários jornalistas, não é? E algumas trabalham em cenários completamente hostis. Por exemplo,
Lembro-me da rapariga de Somália, que falou numa questão, por exemplo, de guerra civil, ou de redações muito fechadas, em que as mulheres simplesmente não tratam certos temas, não é? Ou os homens não reconhecem lideranças femininas. Portanto, agradeço esta oportunidade e este momento para falarmos de teletrabalho e focando nesta questão e pegando um bocadinho em tudo o que vocês já disseram, acho que também estas soluções têm depois de ser pensadas ponto a ponto, não é? E obviamente é o que o Pota disse, o Covid-19 acabou por nos despertar para outras realidades, não é? E fez-nos entender que há outras formas de nós fazermos as coisas. Mas eu acredito que também o trabalho presencial não é, o estar com as pessoas também é necessário. Por exemplo, mas é verdade, às vezes há coisas que só estando, não é, presencialmente com uma pessoa é que conseguimos transmitir e aprender. E acho que muitas vezes, por exemplo, tenho uma amiga que é cabo-verdiana e trabalha em Londres, e no trabalho dela, como é que eles fazem? 3 vezes por semana vão ao escritório, ela trabalha numa instituição bancária. 3 vezes por semana vão ao escritório, 2 vezes ficam em casa, por exemplo, não é? Agora, obviamente que uma empresa não pode exigir a um funcionário, olha, trabalha em casa, se não existem realmente condições para tal. Acho que esse é um ponto que temos que estar conscientes que eletricidade, internet, equipamento, tudo isso, por mais que haja boa vontade, há muitas vezes questões é logística, não é? Nós aqui somos 10 ilhas, 9 habitadas, e há ilhas em que, por exemplo, a luz elétrica não está lá disponível, não é? Eu acredito que há regiões em Angola, Moçambique, São Tomé também tem a mesma coisa. A internet não é igual na capital, principalmente, não é? Ou nas principais cidades, em relação aos outros sítios. Exatamente. Portanto, acho que são situações que devem ser, de facto, pensadas ponto a ponto, mas também temos que ter flexibilização, não é? Para sermos flexíveis para o nosso bem também adotarmos o teletrabalho. Por mim, se nós formos a criar uma empresa agora, vamos criar uma empresa, a experiência que tenho é de rádio, vamos criar uma rádio que é financiada. Eu não preciso de licenciados, não preciso de mestres, não preciso de doutorados. Preciso de alguém que sabe fazer. Vou buscar aonde? Esses do ensino técnico médio, porque estão à procura do primeiro emprego, e eu vou pagar aquilo que eu vou decidir. Porque, Neuza, tu tens teus problemas, entre aspas, tu tens tuas necessidades. Eu não vou conseguir pagar. Volto para a questão do Cristo de São Tomé. Eu, para pagar o Cristo de São Tomé, eu tenho que olhar o fundo dele. Para ti, olho os cabelos, para a Cristina, olha a claridade dela, para a Indira, olha a câmera. E para vocês todos, não tenho condições de pagar. Eu estou a usar tranças e bem barato, Oripota. Não, é um exemplo, né? Estou a dar um exemplo, não é para ofender. Para ti, olho os cabelos, para o Cristo de Santo Tomé, olho o fundo dele, o computador dele, para a Cristo de Cabo Verde, olha a claridade dele. Essa não pode ir para E a Indira? E a Indira? A Indira é a câmera dela. Não tenho dinheiro para pagar a câmera dela. Então, eu não preciso de vocês todos. Não porque vocês não têm competência, mas porque o meu projeto não vai conseguir pagar vocês, porque vocês estão num nível avançado. Então, se cada um de vocês cobrar 1.000 euros, eu prefiro pagar 300 euros a alguém que eu vou pressionar. Okay. A vocês não vou pressionar. Você vai, olha, Pota, desculpa lá, o teu projeto é bom, mas desta maneira estamos a trabalhar, não vale a pena. Eu não preciso. Cada um já tem a sua agenda, né? Eu não preciso discutir com vocês. Então, eu preciso discutir com alguém que eu faço pressão. Eu tenho que buscar aonde? Eu ensino técnico, nunca teve o primeiro emprego. Eu coloco eles, pressiono e o trabalho anda. Infelizmente temos de ficar por aqui, mas prometemos voltar com outra pauta sobre o continente africano, partilhar consigo. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que é que achou deste debate, qual é a sua experiência em teletrabalho aqui em África e o que é que acha que pode ser melhorado
para que possamos aproveitar mais de uma economia digital e ter mais pessoas, de facto, a trabalharem em teletrabalho, porque está comprovado que para algumas pessoas, de facto, é mais proveitoso.